Olá, Nuski, tudo bem? O tema desta aula é os problemas e as questões separatistas na União Europeia. Vamos à aula? O processo de consolidação econômica da União Europeia não deteve a expansão dos problemas seculares que já comprometiam a situação de diversas parcelas do território. O norte da Itália e a questão do Mezzogiorno. A região sul da Itália, conhecida como Mezzogiorno, sempre foi uma região carente e com problemas estruturais. No período posterior à Segunda Guerra Mundial, o norte da Itália, que sempre foi mais industrializado, conseguiu um rápido desenvolvimento com o Plano Marshall, enquanto o sul continuava dependente do Estado paternalista italiano. Conforme crescia o abismo social entre o norte e o sul, maiores ficavam seus problemas de relacionamento. Na década de 1980, a excessiva carga tributária do país acendeu o debate sobre a divisão dos recursos. Surgiram grupos radicais no norte, como a Liga Lombarda e Liga Norte, que acusaram os sulistas de viver em função da ajuda governamental e iniciaram uma série de movimentos de cunho separatista. Com o advento da União Europeia, todo o continente desenvolveu esforços para minimizar as grandes diferenças internas. Assim, o sul da Itália passou a receber a ajuda de fundos europeus e deu início a uma fase de expansão e crescimento. Aos poucos, os grupos separatistas enfraqueceram-se, embora continuem em atividade. A região conhecida como País Basco ocupa duas vertentes dos Pirineus, a do lado francês e a do lado espanhol. No entanto, a língua dos bascos não tem parentesco com as demais línguas europeias. Embora dominados pela coroa espanhola desde o século XIV, os bascos mantêm ainda um sentimento de autonomia muito intenso. Eles não aceitam a ingerência espanhola em seus assuntos internos e acusam o governo central de usurpar as riquezas da região, além de impedir a livre manifestação política. Com o fim da Guerra Fria, o movimento de libertação basco, que incluía alguns grupos socialistas, foi retomado de forma violenta. O Euskadi Askatasuna, Pátria Basca e Liberdade, em língua basca, mais conhecido como ETA, promoveu uma série de atentados violentos desde meados dos anos 1980. Muitos desses ataques têm por alvo os bascos acusados de colaborar com o governo espanhol. No ano de 2011, o ETA anunciou que abandonou definitivamente a luta armada por meio de um cessar-fogo permanente e geral. No entanto, enfatizou que isso não significava o fim da luta pela separação, e sim o início de uma luta que aconteceria por vias democráticas por meio do diálogo. Porém, mesmo após alguns anos, alguns observadores internacionais continuam céticos sobre as intenções pacíficas do grupo em razão do tímido avanço nas discussões com o governo central e do histórico do ETA, de recorrer à luta armada, mesmo após algum cessar-fogo à Catalunha, outro país dentro da Espanha. Desde o final da ditadura de Francisco Franco, a Catalunha tem passado por um forte renascimento cultural. O idioma catalão, anteriormente proibido, ganhou novo impulso, inclusive nos meios de comunicação. De forma gradual, a capital da Catalunha, Barcelona, tornou-se uma das capitais culturais da Europa, e o turismo fortaleceu a região ao injetar pesados recursos no sistema financeiro e nas telecomunicações. A Catalunha passou a ser a região mais rica da Espanha, e o sentimento de autonomia e separatismo tem aumentado com relevância. A Irlanda foi dividida desde o início do século XX. As províncias do sul, com a população majoritariamente católica, conseguiram sua independência em 1922, após muitas décadas de conflito com o exército britânico, e constituíram a República da Irlanda, EIRE. As províncias do norte têm em torno de 60% da população protestante e 40% da população católica. Elas foram chamadas historicamente de Ulster e mantiveram-se como parte do Reino Unido. A população católica da Irlanda do Norte, Ulster, reivindicava, por meio de protestos populares, maiores direitos políticos, uma vez que estavam sob domínio britânico. As manifestações geraram fortes represárias, inclusive a retirada em 1972 da autonomia irlandesa para escolher lideranças locais, o que passou a ser feito pelo governo inglês.
Desde essa época, houve grande fortalecimento do Exército Republicano Irlandês, IRA, movimento guerrilheiro que se vale de atentados violentos contra alvos ingleses a fim de pressioná-los pela libertação da Irlanda do Norte e por sua posterior unificação com a República da Irlanda. No contexto da política de estabilização comandada pela União Europeia, a Irlanda do Norte ainda depende, no início do século XXI, de acordos que permitam a realização de eleições e, possivelmente, do estabelecimento de uma paz duradoura. Índia e Paquistão. Tensão entre potências nucleares emergentes. O movimento de libertação da Índia contra a dominação inglesa deveria, segundo os projetos iniciais, formar um único país para todos os habitantes, tanto para a maioria hindu quanto para a minoria muçulmana. Apesar de todos os esforços de Mahatma Gandhi, líder da manifestação política pela libertação, essa unidade não foi possível. Quando a Índia declarou sua independência no ano de 1947, os muçulmanos lançaram o grito de libertação do Paquistão, parcela do espaço colonial inglês habitada por maioria muçulmana. A Índia e o Paquistão surgiram como países livres, mas uma pendência de difícil solução, o território da Caxemira. Esse território ficou dividido entre os dois países, além de ter uma parte que foi anexada pela China. A região é habitada por maioria muçulmana separatista, que luta para se juntar ao Paquistão. Ao longo da segunda metade do século XX, a Índia e o Paquistão promoveram uma corrida nuclear que gerou muitas tensões. A Índia acusa o Paquistão de fomentar uma guerrilha muçulmana, enquanto os paquistaneses acusam o governo indiano de perseguição e repressão aos muçulmanos da Caxemira. Nesse panorama, deve-se levar em conta a posição estratégica da Caxemira, norte da Índia, muito próxima dos mananciais localizados nas regiões montanhosas do Tibete e do Himalaia.